segunda parte da palestra aqui com a Kátia. Fique à vontade. Sim. Então, assim, existem muitas consequências, né, Dani, da gente não ter uma identidade ativada. O que é ficar, por exemplo, assim, o que é ficar uma vida sem saber sua real identidade, né? Então, assim, eu sei o que é isso, porque eu sofri na minha pele, e hoje, quando eu olho para trás, eu penso, né? Meu Deus, quanto tempo eu perdi e quanto eu poderia ter aproveitado se eu tivesse descoberto isso antes, se eu tivesse começado a viver isso antes, né? E muitas vezes as pessoas não vivem por ignorância, porque a ignorância que eu falo é a ignorância de não ter o conhecimento, porque quando eu vivi esse processo é porque eu não tinha conhecimento. Então, assim, ainda existem pessoas que não sabem o que é uma identidade, que ela tem uma identidade, que ela não vive a identidade dela. Ainda tem aquelas pessoas que simplesmente ela vive no automático, né? Eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas assim, que não sabe que tem um propósito, não sabe que Deus escolheu ela para vir para esse mundo com um propósito, que ela tem uma missão a exercer, só que as pessoas ela vivem no automático, ela simplesmente acorda, vai para o trabalho, parte cartão, volta para casa, cuida do lar, cuida do filho, cuida do marido, vai dormir, no outro dia a mesma coisa, e a vida vai se repetindo, e ela vai passando, e as pessoas muitas vezes não se olham nem no espelho para saber quem ela é de verdade, para saber qual a identidade dela, para entender o que está dentro dela, que quando a gente ativa a nossa identidade, a gente começa a conhecer o que está dentro da gente, que muitas vezes dentro da gente tem muitos entulhos, muita sujeira que precisa ser limpa, né? E muitas vezes muitas coisas acontecem, a gente acaba é, culpando o outro, quando na verdade aquilo só aconteceu por sua responsabilidade, né? Então a gente começa a assumir aquilo que é meu, né? Que às vezes antes você colocava como culpa do outro, e aí você descobre que aquilo não é culpa do outro, você tem que ter autorresponsabilidade. E aí você começa a descobrir várias coisas pelo caminho. E aí você começa a destrinchar várias coisas pelo caminho. E aí também a vida começa a ficar mais gostosa, porque a vida ela começa a ficar clara, né? Antes você andava no escuro, hoje você começa a andar na luz. Então, quando você começa a andar no claro, você começa a enxergar as coisas como elas são, né? E aí você para de criar teorias na sua cabeça, você para de criar fantasias na sua cabeça, você para de viver a vida do outro, você começa a viver a sua própria vida, você começa a enxergar a vida de outra forma, aí você começa a mudar o ambiente que você frequenta, você começa a andar com as pessoas certas, né? E aí você descobre que as pessoas que você andava muitas vezes não faz mais sentido para você, né? A gente descobre muito isso. E a gente descobre também que perdeu muito tempo com pessoas vazias, fúteis, que não quer prosperar, que não quer sair do lugar, que simplesmente acha que a sua vidinha tá boa demais. E aí você descobre também que não é aquilo que você quer para você, que você quer coisas melhores, maiores, e que você pode conquistar isso, né? Que na verdade tudo isso já é seu, você só tem que tomar posse. Então, assim, quando você ativa a sua identidade, é uma nova vida. Por isso que é a transformação. Porque você deixa aquele velho eu morrer e aí você assume uma nova identidade, que é a sua verdadeira identidade, aquilo que é seu, que Deus colocou em você. Porque a sua identidade foi Deus que colocou em você. Muitas vezes você não consegue exercer ela, por quê? Porque lá atrás alguém colocou a identidade que não é sua. E por falta de conhecimento, você viveu aquela identidade que não é sua, né? Que apenas as pessoas impõem para você viver. E aí você vive uma vida vazia, a vida do outro, não realiza seus próprios sonhos, está sempre em função do outro, porque você não sabe a que ponto, né, o caminho que você quer trilhar e nem aonde você quer chegar. E aí você, como eu já falei, você vai viver no automático.
E hoje, cada vez mais eu tenho essa clareza dentro de mim, porque quando eu faço, tudo que eu faço, às vezes cansada, às vezes exausta, às vezes com sono, né? Mas quando eu deito, eu falo, Deus, obrigado por esse dia, porque era isso que eu queria sempre, e é isso que eu quero, e eu quero cada vez mais, eu quero continuar fazendo, eu quero continuar alcançando mais pessoas. E aí, quando você vê a transformação na vida do outro, você dá mais um gás, né, para você continuar. E aí você tem cada vez mais certeza que o caminho é esse mesmo, né? Que você realmente é isso, que a sua identidade realmente está ativada, que o seu propósito está sendo exercido, né? E aí cada vez mais Deus vai clareando isso dentro de você e Deus vai mostrando o caminho. Porque às vezes, muitas vezes as pessoas ficam perdidas. Ah, mas para onde eu vou? O que que eu vou fazer? O que é esse propósito? Como eu vou fazer para conseguir esse propósito? Como eu vou fazer quando eu ativar meu propósito? Você não precisa fazer nada, porque Deus é que vai te mostrar o que você precisa fazer. Você tem que colocar à disposição, né? Mas quando a sua identidade é ativada e seu propósito é clarificado, as coisas, ela simplesmente ela vem. Deus coloca exatamente as pessoas que tem que colocar. Quando há um ano atrás, há mais de um ano atrás, comecinho de 2022, eu estava muito perdida na internet, muito perdida. Então, assim, eu ainda não estava com o meu propósito clarificado ou eu brigava com ele. Porque eu achava que eu ia trabalhar dentro da internet falando sobre empreendedorismo para mulheres. E o Senhor sempre falava para mim que não era isso. Deus sempre falava comigo que não era isso. Que o que Deus queria que eu falasse era sobre a situação que eu tinha vivido, que era a depressão. Porque existia várias mulheres que estavam naquele processo e elas precisavam ouvir aquilo que eu passei para saber que elas também poderiam sair daquela situação. Só que até então eu ainda tinha vergonha de falar do meu processo, né? E eu ficava presa ali, e eu não crescia, não saía do lugar, e aquilo ia me frustrando, eu não conseguia alcançar o objetivo que eu queria, não conseguia ter o resultado que eu queria. E aí teve um dia que eu sentei na frente da minha casa e eu conversei com Deus. Falei, Deus, está acontecendo alguma coisa que eu ainda não entendi, né? Mas eu quero que Deus me esclareça. Eu preciso de um esclarecimento para que eu consiga viver aquilo que Deus me chamou para viver. E aí foi quando eu conheci a Ana Luquini. Na mesma semana que conversei com Deus, eu conheci a Ana Luquini. E aí eu entrei dentro desse movimento da Ana Luquini, né? E aí eu fui conhecendo vocês, e aí Deus foi clareando dentro de mim o que que era para eu fazer. Então, assim, mesmo eu tendo a minha identidade ativada, eu ainda estava brigando com o meu propósito, porque eu queria ir por um caminho e Deus estava me mostrando outro. Eu queria fazer uma coisa e Deus dizia: não é essa coisa que você tem que fazer, você vai trabalhar com mulheres sim, mas não é isso. É outra coisa que eu tenho para você. Por isso que eu falo que não precisa se preocupar quando seu propósito é clarificado, Deus te mostra o caminho. Ele vai te dizer para onde você vai andar e ele vai colocar as pessoas não só para te ajudar, como para você ajudar também, né? E hoje eu não vou até as pessoas, sabe, Dani? Eu acho muito interessado nisso. As pessoas chegam até mim, sabe? Não só para fazer parceria, mas também como para fazer atendimento. Então, assim, existe várias pessoas. Olha só, eu tenho um grupo de mulheres no Instagram, no WhatsApp, que eu formei de uma pessoa, que ela disse que estava procurando sobre dores emocionais na internet, e apareceu o meu e-book, né? A Cura da Alma. É o meu e-book. E ela falou que ela pesquisando, né, sobre depressão, porque ela estava numa depressão muito forte, e ela colocou sobre dor. E quando ela colocou sobre dor, aí apareceu a Cura da Alma. E ela clicou em cima, achou minhas redes sociais, me chamou no WhatsApp, a gente começou a conversar. E hoje ela está em tratamento. E se você hoje mesmo for atendimento dela, e às
vezes eu pego as anotações dela que eu tenho no caderno dos primeiros atendimentos que eu fiz com ela, do primeiro dia, e eu fico impressionada com a transformação que ela teve na vida dela. E através dela, hoje eu tenho quase 20 mulheres no grupo que ela trouxe até mim. Sabe? Então, assim, Deus, ele te mostra o caminho e ele te apresenta as pessoas. Você não precisa se preocupar, sabe? Porque às vezes você vai correndo, vai correndo, vai correndo, e você esquece de entender que Deus está falando com você. Se acalma, porque não é você, sou eu, sabe? Se acalma, porque eu vou te levar até aonde você precisa ir. Então, às vezes, você só precisa parar de correr, sabe? Quando Deus te ativar a sua identidade e esclarecer o teu propósito, você precisa parar de correr. Você só precisa começar a ouvir. É muito necessário ouvir. E como que a gente consegue ouvir? Através da sabedoria. Quando você adquire a sabedoria, Deus vai começando a te direcionar o caminho que você vai trilhar. E aí hoje eu estou com um projeto, hoje ela é minha sócia, como eu já te falei, dando uma vez, da Renata, esses dias a gente até fez live junto. Aquela Renata, eu fiz uma aula, né? Me formei como terapeuta e eu fiz uma aula de coach, né? Me formei também, porque a gente precisa também de tudo isso, apesar de que eu não exerço muito essa área do coach, eu prefiro mais a terapia. E a gente estava todo mundo em um grupo, e dentro de 200 e poucas pessoas que estavam no grupo, ela me chamou para pegar uma apostila que ela não tinha conseguido no dia da aula. E ela perguntou se eu tinha conseguido a apostila. E ela estava precisando, porque no dia ela faltou na aula e não conseguiu. E hoje nós somos sócias. Entende? A gente começou a conversar. Na verdade, eu nem tinha apostila, porque eu também não tinha assistido essa aula. E aí a gente começou a conversar, a gente se apresentou, começou a falar o que a gente fazia. Ela também é terapeuta, formada em várias coisas, que ela também é treinadora. E hoje nós somos sócios e estamos trabalhando junto em um projeto que daqui a um dia vai ser lançado. Ou seja, quando eu conversei com Deus lá atrás, ele falou para mim: não precisa você ir, porque eu vou te apresentar. Entende? E eu vou colocar pessoas para você cuidar. E uma vez Deus falou comigo até mesmo dentro da plataforma, no evento da Ana, da Datafly, no culto que teve lá na plataforma à noite, né? Sempre tem lá. E Deus falou comigo lá dentro, através de um rapaz, e falou que ele ia trazer mulheres para que eu cuidasse. Para que através de mim essas pessoas fossem transformadas. Então, assim, não precisa correr, sabe? Só escuta a voz de Deus. Porque se você ativou sua identidade, o seu propósito foi clarificado, o resto ele vai se responsabilizar. Ele vai se responsabilizar. Pode ter certeza que ele vai se responsabilizar. Não só na área profissional, como na área pessoal. Então, assim, eu estou onde eu quero? Ainda não, mas eu vou chegar, sabe? Só que para a gente chegar onde a gente quer, precisa subir degrau por degrau. Não adianta você querer pular etapas, sabe? Não adianta você querer dar um salto para pular 3 degraus, porque quando chegar no terceiro, você vai ter que descer, porque no terceiro você não vai ter a experiência do primeiro e nem do segundo. Então, quando você chegar no terceiro, sem passar pelo primeiro e pelo segundo, vai faltar alguma coisa que você vai precisar voltar para buscar. Então, assim, é tudo dentro de um processo que eu sempre falo, e eu gosto muito dessa palavra, é tijolinho por tijolinho. Então, você coloca um tijolinho um dia, amanhã você coloca outro, e você vai aprendendo com aquela experiência, daquele tijolinho que você está colocando, porque existe todo um processo de colocar aquele tijolinho na construção. Para você colocar ele ali, para você formar uma base com ele, para ele ficar firme e para que ele possa dar sustentação para que o outro tijolo venha sobre ele, precisa de uma massa forte, precisa de uma massa ser traçada, precisa de um cimento solidificado, precisa de uma enxada para fazer aquela massa, precisa de uma água.
Então, são processos que a gente precisa passar, né? Então, não adianta querer pular etapa. Ah, minha identidade foi ativada, agora eu vou voar. Não, não é assim. É um processo, sabe? De aprendizado, é um processo de sabedoria, é um processo que você vai conhecer pessoas, é um processo que pessoas vão ficando pelo caminho, é um processo que você vai levar pessoas com você, é um processo que apenas as pessoas vão passar pela sua vida só para te ensinar uma palavra, só para te ensinar uma coisa. De repente você olha do seu lado, você olha para trás, a pessoa já não está mais, porque era só aquilo que ela precisava passar para você naquele momento. Então, assim, quem é você hoje, né? Quem é você hoje? Quem é Kátia Lima? Quem é Dani Soares, sabe? Você é, você é Daniele Soares ou você está modelando alguém e apenas usando o seu nome? Eu sou Kátia Lins ou eu estou modelando alguém e apenas usando o meu nome? Eu não quero isso para mim, sabe? Eu quero pessoas assim para servir de referência, para me ensinar, para que eu possa olhar para ela e dizer assim, nossa, como eu aprendi com essa pessoa, como essa pessoa me ensinou, como essa pessoa me fez crescer, mas eu não quero modelar ela, ou parecer com ela, ou ter característica dela, porque a minha identidade é única. Eu quero ser eu. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me reconheçam como eu sou, e não nossa, mas como ela parece com fulano, né? Do jeito que ela fala, do jeito que ela anda, a roupa que ela veste, o sotaque que ela usa. Isso não é você. Você está imitando outra pessoa, entendeu? Então você tem que ser única. O jeito que eu visto é único. O jeito que eu uso meu cabelo, talvez ninguém use. Talvez eu goste de usar um anel no dedo, que talvez outras pessoas usam, mas não é o mesmo anel, sabe? Aí às vezes vê a pessoa usando um anel na internet, aí eu vou comprar esse anel, vou usar no mesmo dedo que a pessoa está usando. Ou seja, você está copiando a pessoa, entende? Então, assim, seja você, seja única, seja verdadeira, tenha a sua digital, aquela digital que quando você for escaneada, vai detectar que é você e não que é o outro, ou não vai detectar o outro, mas vai detectar que é você. Entendeu? Aquela coisa que quando a pessoa olha na internet vai dizer assim, caramba, essa aqui é de fulano, mesmo sem ver o nome, mesmo sem ver a cara, entendeu? Mas reconhece, não, isso aqui é da Dani. Mas não tem o nome da Dani, mas eu tenho certeza que é dela. Mas por quê? Porque é a identidade dela. Isso aqui é ela, entendeu? Isso aqui é ela. Porque eu procuro, ó, eu vou falar isso bem sincero, eu procuro nos stories de todo mundo, mas eu não encontro nada que seja igual ao seu. Não existe. Não sei se você já percebeu isso, mas não existe. Seus stories é único, seu conteúdo é único. E olha que eu sigo toda essa turma da Ana. Muita gente do Pablo, eu sigo muita gente na internet. Mas eu não consigo ver, entendeu? Talvez você faça isso até mesmo sem nunca ter percebido. Às vezes nunca parou para pensar. Mas se você for pesquisar, você vai ver, não existe. A cor, assim, a letrinha, o jeito que você escreve um monte de coisa lá e todo mundo entende o que você está escrevendo, entendeu? O jeito que você posta os seus stories, o jeito que você faz sua live. Ou seja, é você. E você tem mentores. Eu sei que você tem, todo mundo tem mentores. Eu tenho vários mentores. Só que eu pego deles aquilo que me pertence, aquilo que vai servir para mim. Agora, eu não quero ser eles na vida, entendeu? Eu não quero carregar eles dentro da minha identidade. A identidade deles é deles, eles conquistaram a identidade deles, Deus colocou dentro deles, o que é meu é meu. Eu também, eu quero acreditar que lá na frente, quando eu estiver em outro patamar, você fale isso, não me copie e não me modele, seja você. Vou falar muito isso. Não me copie e não me modele.
seja você. Quem é você, sabe? E quando Deus te dá uma identidade, ele coloca uma potência dentro de você que é só seu. E é essa potência que vai ser gerada na tua identidade. Então, o que que tem dentro de você que é para você colocar para fora, que é para as pessoas reconhecer que aquilo é seu? Às vezes até só a forma de falar, as pessoas reconhecem, não precisa nem ver o rosto, mas ouvir a voz, o timbre de voz, o jeito de falar, uma palavra, diz assim, caramba, é ela, entendeu? Então, assim, eu sigo muitas mulheres que são referência na internet, mulheres grandes, mulheres que temos mesmo que aprender com elas, né? Porque são pessoas que têm muito para passar, têm muito para ensinar, mas eu não modelo elas, porque eu não quero ser elas, sabe? Eu não copio elas, porque eu não quero ser elas, porque a minha identidade eu já tenho ela dentro de mim e eu já sei que eu sou e é ela que as pessoas vão conhecer. É essa identidade que as pessoas vão conhecer. É a identidade da Kátia, sabe? Que tem um perfil no Instagram voltada para mulheres, trata mulheres com depressão, com ansiedade, mulheres dependentes emocional, e por aí vai, entendeu? Então, assim, essa sou eu, essa sou eu. E aí vai a questão, quem é você? Será que se você se olhar no espelho hoje, você vai ver você ou você vai ver alguém em você? Que quando você modela alguém, eu tenho para mim que você está montando um personagem. Eu acredito assim, você está montando um personagem. Sabe? Você está pegando características um pouquinho de cada um e está montando dentro de você, está colocando dentro de você. Então ali você está montando um personagem. Se tirar aquelas pessoas que você está colocando de você, que você tem modelado, quem sobrou? Quem vai ficar? Se tirar todas essas pessoas dentro de você que você está modelando, quem vai ficar? Quem vai restar? Qual a identidade que fica? E às vezes quando tira não fica nenhuma, porque a pessoa não tem, ela simplesmente copiou, entendeu? Então é isso. Então, assim, a gente precisa ativar a nossa identidade, porque o nosso propósito ele será clarificado, mas também precisa ter sabedoria, porque através da sabedoria a gente vai ser transformado e vai alcançar a transformação do outro, né? Isso só é possível com sabedoria, porque é a sabedoria que vai nos ensinar o caminho que a gente vai percorrer para chegar onde a gente quer, e para chegar com sabedoria, para chegar com o, o solo fértil, sólido, estruturado, para que quando a gente chegue lá, não é qualquer coisa que vai nos derrubar, não é qualquer coisa que vai nos fazer parar, não é qualquer coisa que vai nos fazer voltar para trás, porque a gente vai chegar firme, né? A gente vai chegar, ó, com isso aqui, com sabedoria, entende? Então não é qualquer cara feia que vai fazer a gente entristecer, não é qualquer palavra que vai fazer a gente ficar frustrado, porque no caminho a gente vai ter muitas pedras para ser removida, mas quando você sabe aonde você quer chegar, você vai remover todas elas. Você vai remover sorrindo, porque mesmo quando você está cansada, destruída de um dia de trabalho, mas você coloca a cabeça no seu travesseiro e você coloca sorrindo, agradecendo, porque é aquilo que você quer e é esse caminho que você quer trilhar. Então, assim, quem é você dentro da sua identidade? Então, seja aquilo que Deus determinou que você seja. Use a identidade que é sua, a digital que é sua. Mesmo que alguém pegue, use os dados dela, a foto dela, mas quando escanear, vai saber que aquela identidade é sua, de mais ninguém. Entende? Então, identidade é isso, gente. Identidade não é dados, não é foto.
Identidade é digital. E digital não se copia. A digital é única. Não existe cópia de digital. Existe cópia de identidade, mas a digital não existe. Né? Porque quando as pessoas falsificam a identidade, ela pega os dados de outra pessoa, coloca naquela, pega a foto, coloca naquela, mas a digital ela não consegue pegar. Ela não consegue roubar. Mesmo que ela tente passar em algum lugar com aquela digital, se colocar para escanear, vai saber que não é dela. Então, assim, não adianta você pegar pouco de cada pessoa para colocar dentro de você, porque você está modelando, e quando escanear, vai saber que aquilo não é seu, que aquela identidade não é sua. Entende? Então, eu não tenho nada contra, né? Não vou ficar aqui falando quem está certo, quem está errado, né? Porque cada um tem uma vida para cuidar, como o Fábio mesmo fala, cada um vai cuidar da sua vida, mas para mim não serve. Não é isso que eu quero para mim. Eu sofri muito para ter a minha identidade. E agora que eu tenho ela, eu querer colocar algo de alguém dentro de mim, não quero. Aqui dentro de mim só existe espaço para 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, e a quarta que sou eu. Entendeu? Então não existe mais espaço para ninguém. Não existe mais espaço para mais ninguém. Então, assim, só 3 pessoas reinam, e depois dessas 3 pessoas vem eu, que é a minha original. Entendeu? Então, assim, espero que você entenda que até mesmo no seu trabalho, nas redes sociais, aquilo que você faz precisa ter sua digital lá. Né? E eu acredito que quando as pessoas entram no meu perfil, ela me reconhece pelo que eu sou e não pelo que ela vê de alguém lá, que eu acho que não tem nada de ninguém lá, sabe? E o que tem lá é meu, tem, pode até ter um texto lá parecido com o de alguém, mas assim, são coisas que nem é de outra pessoa, são coisas que vêm de outras pessoas. Então, assim, você aprende e você passa, mas como você constrói aquilo que você aprende é seu. Então, eu posso sim pegar um texto e fazer ele modificado para mim, mas como que esse texto vai ser distribuído, isso é meu, entendeu? Então, assim, eu posso pegar, a Dani vai me dar uma mentoria, e dentro dessa mentoria eu vou aprender. Então, eu vou pegar essa mentoria e algo dessa mentoria eu vou colocar no meu perfil do Instagram. Mas a arte que está ali, o nome que está ali, a forma que aquela arte foi feita, as cores que foi colocada lá, a forma que eu interpretei esse texto, ele é meu, entendeu? Mesmo que eu tenha aprendido da Dani. Então, eu não peguei da Dani, copiei, colei. Eu interpretei da minha forma, daquilo que eu entendi, como que eu quero passar para o outro, e a partir do momento que eu faço isso, aquilo passa a ser meu. Porque eu não peguei simplesmente e copiei, sabe? Eu apenas transformei. Então, é transformação. É aquilo que você pega e transforma de acordo com o que você, com o que está dentro de você. Entende? Então, tem muitas frases que a Ana fala, até mesmo nos mapas mentais dela, que às vezes eu uso no meu dia a dia, mas eu uso de acordo com a minha interpretação. Eu não simplesmente falo de acordo com, exatamente da forma que a Ana falou, não. Eu uso aquela frase de acordo com a minha interpretação. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas podem até dizer assim, mas eu já vi essa frase em algum lugar. Mas ela é diferente, porque a forma que saiu da minha boca foi diferente. Entendeu? Então, assim, não é que a gente não vai pegar as coisas, porque tudo tá aí, gente.
tudo está aí, já está feito. Ninguém criou nada. A única pessoa que cria alguma coisa é Deus. Não existe essa. Ah, eu criei isso. Não criou. Você pegou de alguém e simplesmente transformou aquilo de acordo com a tua identidade. Tá? Então, essas pessoas que estão na internet, ela tem muito isso. Ah, eu criei isso. Mentira, não criou. Você apenas pegou de alguém e muitas vezes esse alguém ninguém nem conhece, sabe? Pessoas nem conhecem e pensa que aquilo é dele, mas não é. Ele pegou de alguém e transformou aquilo de acordo com a identidade dele, entendeu? Porque ninguém cria nada. Quem criou foi Deus. Então tudo já foi criado. A gente apenas transforma, entendeu? Então eu pego uma frase da Dani e transformo com a minha identidade, que vai ficar diferente da forma que a Dani falou. Tá entendendo? Então, assim, ninguém cria nada. Então, o que eu estou falando aqui não é em questão de criar um conteúdo, é em questão de colocar a sua identidade dentro daquele conteúdo. Então, a Dani pode sim pegar uma frase de Pablo Marçal, que eu sei que ela segue muito Pablo, então eu estou dando referência como ele, mas ela vai transformar aquela frase na identidade dela. Que mesmo que alguém fale assim, nossa, mas eu escutei o Pablo falando isso, mas é diferente quando a Dani fala. Porque com a Dani falando, tem a identidade da Dani. Então não representa mais o Pablo, entendeu? Então, assim, não é que a gente vai criar uma coisa nova, a gente apenas vai transformar aquilo com a nossa identidade. Ou seja, as pessoas vão ver com outra perspectiva, porque a identidade que ela está sendo, vamos dizer, falada já é outra. Então, eu posso chegar numa, vamos dizer, numa palestra, e talvez eu possa falar a mesma coisa que uma palestrante falou anteriormente do meu, mas quando eu falar vai soar diferente, porque eu não copiei aquilo do jeitinho que ela falou. Eu falei de acordo com a minha identidade, com a minha interpretação, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de interpretar, com o meu jeito de ser, entendeu? Então, assim, não é criar. Ah, mas aí agora eu vou ter que pensar. Meu Deus, vou quebrar a cabeça, porque se eu não posso fazer de acordo com o que fulano está fazendo, como é que eu vou fazer então? Não é isso, entendeu? Porque a gente passa por uma mentoria exatamente para aprender. Então, se eu não posso pegar aquilo que eu aprendi dentro de uma mentoria e passar adiante, então para que eu estou fazendo a mentoria? Né? Então, eu não precisava fazer. Se eu não posso pegar aquilo que eu aprendi dentro da mentoria e passar adiante, ensinar outras pessoas, porque muitas vezes a gente aprende como aluno, mas a gente vai ensinar como professor, né? Porque quando a gente faz uma mentoria, a gente está aprendendo como aluno, mas quando a gente for passar para adiante, a gente vai passar como professor. Só que eu não vou passar de acordo exatamente como o meu mentor passou para mim. Eu vou transformar aquela mentoria dentro da minha identidade para que eu passe ela adiante, para que as pessoas entendam que aquilo ali, ela é minha, é meu, é o meu jeito, é a minha característica. Ali tem a minha essência, entendeu? Então, muitas vezes você fala uma coisa, Dani, e às vezes as pessoas acham, nossa, mas eu nunca ouvi falar isso. Mas você já ouviu falar em algum lugar. E é por isso que você está falando. Só que você falou do seu jeito, com a sua identidade, entendeu? Então, assim, muitas coisas eu passo adiante porque eu ouvi algum livro, eu assisti em algum filme, eu vi em alguma aula, mas quando eu passei adiante, eu passei aquilo como meu, como a minha identidade, como a minha essência. Não passei copiando o outro, que é o famoso copia e cola, né? Você pega aqui e faz exatamente do jeitinho porque você está modelando fulano. Não. Então, o que que tem dentro de você? Qual é a tua identidade? A tua identidade, ela vai transformar aquilo que você aprendeu em algo seu. Só que também dentro de você tem algo que é só seu, que você não pegou em canto nenhum.
que é Deus que te deu. Que nem acontece muito comigo. Tem coisas que eu não vi em lugar nenhum. Tem coisas que eu falo com as minhas pacientes que elas falam assim, nossa, mas é diferente do que eu vejo os pessoais falando em terapia, porque a minha amiga falou que na terapia ela fez assim, eu digo, mas a minha é diferente. Porque muitas coisas eu pego o que Deus me dá. E assim, muitas coisas que eu vejo que os terapeutas fazem, nem tudo serve para todo mundo. Cada pessoa é única. Então, até para você ensinar para essa pessoa, você também tem que ter um jeito único, que serve só para ela e mais ninguém. E quem vai te dar isso? Deus dentro da sabedoria. Entendeu? Então, às vezes, se eu tenho duas pacientes, eu tenho que pedir a Deus, todas as vezes, antes de eu entrar num atendimento, eu faço meu momento com Deus e falo, Deus, me dê sabedoria para conduzir esse atendimento. Porque cada um tem um jeito de necessidade diferente do outro. Então, nem tudo que eu aprendo serve para todo mundo. Às vezes serve para um, mas para o outro não serve. E aí, como que eu vou buscar o que serve para aquele? Só no direcionamento. Deus me direcionando. Deus me dando sabedoria. Então, assim, eu sempre falo, quando eu entro nos meus atendimentos, é 3 pessoas que estão ali. Eu, o paciente e o Espírito Santo. Então, quando eu vou no primeiro atendimento, a anamnese, eu vou conversar com a pessoa a primeira vez, eu já falo logo, ó, meu atendimento é assim. Você aceita, que as pessoas também precisam aceitar, né? Porque se ela não aceitar, ela não está dentro do meu propósito. Então, quando eu falo meu atendimento é assim, não é só nós duas. É eu, você e o Espírito Santo. Você aceita? Aí as pessoas precisam aceitar, porque aquilo precisa estar bem alicerçado no que eu sou. Eu sou assim. Então não adianta eu querer atender o outro só por agradar ou por questão de dinheiro, se eu estou indo contra aquilo que eu sou. Entendeu? A Kátia tem um jeito diferente de atender. Então, se eu não fizer de acordo com aquilo que eu sou, que a minha identidade fala que eu sou, então eu estou indo de contra a minha identidade para agradar o outro ou por dinheiro, que existe muito hoje em dia, que as pessoas muitas vezes deixam a identidade dela de lado porque o dinheiro fala mais alto, entendeu? Então, assim, eu sei que eu sou assim, mas o valor é, é bom, ele vai compensar. Então, eu vou esquecer um pouquinho quem eu sou, vou fazer isso aqui, depois eu vou lá e pego de volta. Não, não vai funcionar, não vai dar certo, não vai prosperar. Porque você está esquecendo quem você é, você está abandonando seus princípios, você está abandonando seus valores, você está saindo fora dos seus propósitos e não vai fluir, entende? Então, o teu propósito é aquilo que está ligado dentro do teu coração, é aquilo que Deus te direciona, é aquilo que a tua identidade está junto, porque um anda de acordo com o outro. E a sabedoria precisa estar junto, né? Então, os 3 precisam andar lado a lado. E aí você escolhe quem você coloca na frente. Eu coloco a sabedoria, porque ela para mim é a principal. É ela que me direciona, né? Aí depois vem a minha identidade ativada, porque em seguida eu exerço meu propósito, entendeu? Então é isso. As pessoas possam ter essa clareza, né? De que tem a identidade, tem aquilo que você realmente é. Vai ser difícil você conseguir alcançar os seus